Bom, pessoal, o Lucas aqui, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu queria conversar um pouco com vocês sobre inventário, né? Inventário no geral, assim, vamos dizer assim. Não especificamente sobre o GLPI, mas como a gente está aqui no GLPI, né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre ele. A gente sabe que o inventário é algo bem importante, né? Normalmente numa empresa, quem vai se preocupar com o inventário é a própria TI, né? Pensando em questão de algumas questões, né? Organização, de ter o controle do parque das máquinas, né? Ter alguns dados aí que sejam relevantes, né? Quando a gente fala de inventário no GLPI, que é uma funcionalidade da ferramenta também, ela é bem abrangente, tá? Lembrando que inicialmente, né, o GLPI, a própria sigla, né, na tradução literal, é algo parecido como gestão livre do parque de informática, né? Então, inicialmente, o GLPI foi pensado é, no âmbito de inventário, né? Não no âmbito de chamados ou outros módulos que ele tem, beleza? Aqui no GLPI, na versão 10, né, foi incluso o inventário nativo, né? Que basicamente é o que fica aqui em administração e inventário, né? Então, basicamente, quando você quer utilizar um inventário basicão, vamos dizer assim, via agente, né? O agente do GLPI, você pode só habilitar, né, o inventário nativo, habilitando ele aqui. E aí você pode apontar lá o agente, né, pro seu servidor e as máquinas vão ser inventariadas aqui, né? Mas aí também foi desenvolvido o GLP Inventory, né? Que seria esse carinha aqui. Tô falando muito nerd, perdão, pessoal. Que seria esse carinha aqui. E a funcionalidade dele, que ele tem a mais, é que você pode fazer algumas tarefas, você pode fazer inventário de rede também. Então, se você tiver equipamentos na rede, você pode estar inventariando esses caras também, ok? Então, eu quero só mostrar um pouquinho como é que eu fiz aqui esse laboratório, né? O tipo de inventário que a gente consegue fazer, imaginando que talvez você esteja precisando ou procurando a ferramenta para você poder fazer isso, porque existem outras ferramentas também. Mas o legal do GLP é que você consegue trabalhar a parte do inventário também e ela é relativamente completa, vamos dizer assim, dependendo da sua necessidade, ok? Então, nesse exemplo aqui, se a gente for aqui em ativos computadores, eu tenho dois computadores aqui, que inicialmente foram inventariados, né? Esse Debian GLPI, ele é uma máquina virtual, ok? Que seria esse cara aqui, beleza? E esse desktop aqui seria o meu computador físico, né? Essa máquina que eu estou acessando aqui, beleza? Então, na parte aqui de computadores, eu tenho esses dois caras aqui. E aí, no GLPI, quando a gente fala de inventário, a gente precisa se preocupar também com algumas questões, como por exemplo, quando o computador foi inventariado, né? Que entidade ele vai cair, né? Será que eu quero atribuir alguma informação por padrão para ele, para fazer um controle? Normalmente é bem comum de estruturas que usem GLPI para inventário você separar por entidades, né? E aí toda vez que a gente fala de entidade é interessante lembrar de que a gente está falando em separar estruturas, ok? Porque se por exemplo se eu quiser só rastrear aquele ativo, não necessariamente eu preciso usar a entidade, eu posso usar o campo localização, por exemplo. E aí você pode fazer regras nos ativos, né, para que você pode fazer algum critério, por exemplo, se nesse ativo tiver essa informação, atribua nessa entidade ou nessa localização. Aí essa informação, que é o critério, pode ser qualquer coisa, pode ser o nome, pode ser o IP da rede, né, da máquina que foi associado. Nesse exemplo, essa máquina está com esse IP aqui, beleza? Então essa informação ela acaba aqui variando também, beleza? Mas basicamente na parte de inventário nativo, no GLP a gente consegue fazer algo nesse sentido aqui, né? Você consegue inventariar máquinas via agente por padrão, né? Então máquinas aí com sistemas operacionais Windows, Linux ou macOS, beleza? Você pode estar instalando um agente e fazendo o inventário dessas máquinas. E aí fazendo inventário, você consegue aí, ter um controle de sistema operacional de cada máquina, quais são os componentes associados, os volumes, os softwares que estão instalados naquela máquina, né? Então, normalmente são dados que quem está inventariando precisa ter, né? Vamos dizer assim.
beleza? Agora, quando a gente fala aqui do inventário pelo plugin, né? Se a gente der uma olhada aqui nos plugins, existe o GLP Inventory, que seria esse plugin aqui, esse cara aqui. E aí, quando você instala, ele cria essa nova guia aqui. Qual que é a diferença do GLP Inventory para o inventário nativo? A diferença é que fora o inventário nativo, né, aquele inventário padrão por agente, você consegue fazer outras coisas por ele, né? Então, o que você vai estar conseguindo fazer aqui, por exemplo, seria fazer um inventário de rede, ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente for aqui em dispositivos de rede, se vocês perceberem, eu tenho 5 dispositivos aqui. Eu tenho um MikroTik, né? E tenho... Falei né de novo. E tenho 4 switches. Então são equipamentos que estão conectados à minha rede e que eu inventariei via SNMP. Quem trabalha um pouquinho com Zabbix ou qualquer outra ferramenta de monitoramento de rede sabe do que eu estou falando, né? O SNMP é um protocolo lá de rede para você coletar dados dos equipamentos. Então, normalmente, quando você quer monitorar ou inventariar um equipamento que você não consegue instalar o agente daquele software, por exemplo, eu não consigo instalar o agente do GLP no switch. Esse aqui é um switch da Cisco, mas eu consigo ativar o SNMP nele para poder coletar os dados daquele switch, as OIDs que a gente chama, né? Beleza? Então isso é uma das vantagens de você utilizar o GLP Inventory, ok? Essa parte aqui de inventário. Também tem a descoberta de rede, então se a gente der uma olhada aqui, como eu estava comentando, você pode criar tasks, né? Você pode criar tasks, tarefas para fazer a descoberta das redes, né? Eu falo no plural porque você pode configurar várias redes que você quer fazer a descoberta. E o próprio GLPI, os equipamentos que ele encontrar, que ele conseguir comunicar, né? No caso dos equipamentos de rede, que ele conseguir comunicar, ele mesmo já inventaria. E aí, onde vai cair esse ativo, né? Normalmente, se for um roteador ou um switch, né? Alguma coisa assim, ele vai cair em dispositivos de rede, beleza? Ah, se for impressora, aí o GLP já consegue entender que é uma impressora e já vai cair como impressora, que é o exemplo desse caso aqui. Então, eu tenho essa impressora aqui na minha rede também, com SNMP habilitado, e aí ele inventariou essa impressora também. E aí é aquilo que eu estava falando, é interessante se atentar a algumas regras para você associar algumas informações a esses ativos, beleza? Tudo isso é responsabilidade da pessoa que está implantando, né? Também é interessante a gente se atentar na questão da... Essa aqui é a parte das regras que eu estava comentando, que a gente precisa se atentar. Então, nesse exemplo aqui, eu fiz uma regra para pegar todos os dispositivos, os ativos que tiverem essa informação e essa daqui, para associar nessa entidade aqui. É um exemplo do que o pessoal pode estar utilizando, né? Também regras para recusar a importação é interessante. Às vezes você quer que um certo tipo de ativo, algum caso, não seja inventariado. Também é interessante se atentar, no caso aqui do GLP Inventory, dos ativos que não foram inventariados, né? Entender o porquê que não foram inventariados, isso pode acontecer também. Se a gente perceber que rapidamente, basicamente dessa lista aqui, no caso dos dispositivos não gerenciados, basicamente são IPs da minha rede que são de outros dispositivos, que pode ser um celular, alguma coisa. Ok? Então é interessante ter essa visão para entender se tem algum tipo de ativo que deveria ter sido inventariado e acabou não sendo inventariado. Ok? Outra coisa que a gente pode se atentar também é essa questão aqui de ativos ignorados durante a importação. Então, se tiver ativos que foram ignorados na importação, se a gente acessar essa relação, a gente vai ver que regra que foi acionada em cima dele. Então, nesse exemplo, esse ativo aqui ele foi associado nessa regra aqui de recusar a importação. Então, a regra bateu e ele foi recusado, beleza? A importação dele. Uma coisa também que é interessante se atentar seria nessa parte aqui de
regras para importação e vínculo de equipamentos. Dependendo do tipo de ativo que você vai importar, se é um computador, se é um dispositivo de rede, se é uma impressora, é interessante dar uma passada nessas regras aqui para saber se tem alguma regra que vai impactar ou pode ser que já esteja impactando em algum no seu cenário, né? Tipo assim, tal coisa está acontecendo. É interessante dar uma olhada aqui também para saber se, por exemplo, uma impressora não está sendo importada, mas por que não está sendo importada? Vamos verificar o motivo, né? É por causa disso daqui. A gente vai dar uma olhada aqui, tem uma regra que está ativa e ela está recusando a importação. Então, esse tipo de informação precisa ser observada também. E aí, quando a gente fala de inventário também no GLPI, a gente precisa. É interessante a gente se atentar em relatórios, né? Então, quando a gente fala de relatório no GLPI, tem algumas opções. Tem a opção de você extrair os dados nativamente, né? Eu posso exportar isso daqui em PDF, em CSV. O GLPI tem alguns cards também, que a gente consegue ver algumas informações aqui dos ativos. Ok? Porque aqui está em inglês, né? Essa parte de ativos aqui eu consigo ter uma noção aqui de como é que está a questão do parque de máquinas, né? Existem alguns plugins também que você pode agregar ao seu ambiente, né? Tem um plugin que ele foi... Eu acho que ele saiu na versão 10, que é o... Eu esqueci o nome do plugin, eu acho que é Mori Report, uma coisa assim. Que você consegue extrair alguns dados também de ativos. E pode acontecer também de você precisar de algum tipo de dado que nativamente falando no GLPI ou por plugin você não consiga extrair. E aí em cima disso, também tem a opção de você fazer uma consulta no banco, né, em cima do dado que você precisa, que seria lá montar uma métrica, né, no BI da vida, Metabase, Power BI, Grafana, indiferente, montar a consulta. Então isso é um tipo de serviço que eu também presto para alguns clientes meus. Às vezes a pessoa precisa de um tipo de relatório que nativamente falando a ferramenta não vai conseguir te entregar da forma como você precisa. Mas como essa informação está no banco de dados, a gente consegue fazer algum tipo de relacionamento dependendo do tipo de resultado esperado e conseguir apresentar alguma coisa na tela, que seria o produto final, beleza? Então pessoal, um videozinho curto aí, não quero me estender muito, passou 12 minutos já. Peço perdão pela a quantidade de NES que eu falei aí, realmente foi bastante. Mas só para enfatizar que o GLP tem essa parte de inventário também. E aí, dependendo do tipo do seu cenário, pode ser que ele atenda na parte de inventário também, ok? Não só na parte de chamadas. Então, o GLPI ele é uma ferramenta bem robusta e você tendo essa necessidade, tendo interesse de implantar na sua empresa, é interessante você ter uma consultoria com a empresa especializada. E aí, só lembrando, trabalhamos com isso. Então, se precisar, estamos à disposição. E agradeço aí você ter assistido até o final e até breve, até uma outra oportunidade, até um próximo momento. Beleza, pessoal? Abraço para vocês e fiquem na paz. Valeu!